luz celular aqui para me iluminar. Boa noite, minhas irmãs. É uma alegria poder partilhar um pouco da palavra e agora, especificamente desse capítulo, né, do livro. É um livro, assim, muito interessante, assim, você lê, se depara com coisas que é lógico, né? Mas eu nunca tinha pensado em escrever uma frase assim e falar. É isso mesmo, assim, é aquela coisa que a palavra do Senhor ela vai se renovando a cada manhã. Então, algumas coisas não são coisas que a gente não tenha visto ou lido em outro momento, mas sempre que a gente ouve, né? Renova a nossa vida. Meu capítulo é o capítulo 11, que fala a oração como encontro, buscando sua face. Eu vou começar com o que ele fala aqui do livro, né, que fala de João Calvino, que fala o seguinte: os dons de Jesus para o povo não são experimentados por muitos de seus integrantes. Então, muitas pessoas estão na casa do Senhor, mas eles não são capazes, ou alguns nunca poderão sentir na plenitude, sabe? O que é estar em Deus. Isso me deixou triste, triste, triste por isso, porque eu sei que eu não estou experimentando na plenitude, sabe? Aquilo que Deus tem para a minha vida. E, primeiramente, quando eu vi isso, eu olhei para os outros, mas depois Deus falou: e você? Será que você tem essa plenitude em mim? Tem experimentado, sabe, na plenitude dos dons que Deus, que eu tenho derramado na sua vida? E foi me deixando, então, toda a leitura, ela foi, assim, regada em reflexão. Ela fala também que a palavra de Deus não é recebida pela fé como se fosse assentar no cérebro, né? Mas quando ela cria raízes profundas, também no coração. Oi, Lucas. Sim. E a palavra aqui tem uma coisa que ele fala, sabe, sobre a mente e o coração. Quase todo o livro, esse livro não, todo o capítulo aqui, ele vai, assim, comparar ou falar sobre o que acontece, o que está, por exemplo, na mente e no coração. Então, mais ou menos tudo que eu vou falar aqui vai estar envolvido nisso, entre mente e coração. Por exemplo, ele fala, por exemplo, que nós não devemos nos contentar somente com uma mente informada, sem um coração engajado. Porque é fácil, sabe, a gente ler a palavra, a gente ter a palavra aqui, mas o livro me fez refletir que somente a palavra aqui não é suficiente. Somente a palavra na mente, sem ela descer ao coração, é como qualquer outra pessoa. É como fosse qualquer pessoa que lê qualquer outro livro. E você vai ler as coisas, enfim. Você fixou, você vai ler, por exemplo, um livro de biologia, de história. É um conhecimento que ficou aqui na tua cabeça. E é claro que a essência, por exemplo, quando você tem conhecimento, essa é uma das coisas que eu fui, assim, extrapolando. Quando você tem conhecimento de qualquer coisa que seja, você muda a sua vida a partir do momento quando você tem um conhecimento. Ela é diferente porque você vai viver com base naquilo que você já conhece. Se você sabe, por exemplo, que uma coisa é veneno, você nunca mais vai tomar aquilo, porque você sabe que é veneno. Então, aquele conhecimento mudou a sua forma de pensar, de agir. Mas, por vezes, nós temos conhecimento da palavra de Deus e isso não muda aquilo que a gente é, aquilo que é a nossa forma de agir. Então, quer dizer que nem na mente ficou.
Então, porque pelo menos se ficasse na mente, alguma ação, ela iria acontecer na nossa vida. E se ela não acontece, significa que nem na nossa mente ficou. E a palavra, ela precisa estar na mente, depois descer ao nosso coração. Então, se ela nem fica na mente, como é que ela vai descer no nosso coração? Então, são coisas que, assim, reflexões tão ínfimas. Depois ele tem um outro subtítulo que ele coloca aqui: ser rico, mas viver como pobre. Aí ele fala, por exemplo, de um exemplo assim, muito trivial, que é como você receber uma herança. Você recebe uma herança e você aceita essa herança. Mas você nunca procura saber, por exemplo, sei lá qual é o valor daquela herança, enfim. Você recebeu a herança é sua, você tem a herança. E você continua a viver a sua vida do mesmo modo. Podem passar anos, é claro que eu estou parafraseando, não está tal e qual assim, estou usando a minha compreensão no exemplo, não está assim, se vocês forem ler o livro, não está dessa forma. Passam, por exemplo, 10 anos, e você se lembra, nossa, eu recebi uma herança, e você vai lá, você recebeu 100 milhões de reais há 10 anos, e você continua a viver como pobre, 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 reclamando dos boletos, e reclamando da vida, e eu não consigo isso, eu quero fazer isso, mas eu já tinha dinheiro. Pois é, ele fala, somos nós em Cristo. Vivemos pobres, como coitados, nossa. E quem é o nosso Pai? Quem é o nosso Pai, minhas irmãs? É o Deus Todo-Poderoso. O nosso Pai, Ele é dono do universo, Ele criou os céus e a terra. O nosso Pai, Ele está sempre conosco, Ele é vivo e Ele está sempre aqui disposto para nos ouvir. E por vezes nós nem falamos com Ele. Como é que fica nosso Deus em relação a isso? Ele está aqui consigo o dia inteiro, nem um oi. Você deu a Ele, o dia foi, acabou. E só faz aquela oração da noite, Senhor, obrigado, agora vou dormir. Como um tchau, né? Só para dizer que não orou, né, antes de dormir. Então, são essas pequenas coisas, né, que ele fala. Depois tem Efésios 3, 14, 16, 19. Eu não hei de ler aqui, minha Bíblia, celular estão sendo usados de outro lugar, mas ele fala assim, olha, parte disso. Se o Espírito e Cristo não habitarem em sua vida, você não é cristão de forma alguma. Isso parece duro, mas a gente tem que voltar na nossa base. O que é ser cristão mesmo? O que é ser cristão? Que cristão é esse que não tem Cristo? Então, por vezes, a gente às vezes tem medo até de falar que a pessoa não é cristã, mas só é cristã mesmo quem tem Cristo na vida dele. Quem não tem Cristo, podemos chamar de religioso, amigo da igreja, podemos dar outros nomes, mas essa pessoa não é cristã. Porque o termo cristão são o quê? São pequenos Cristo. Se você não é um pequeno Cristo, você está fora. Você pode viver num ambiente, viver, sabe, na comunidade de fé, né? Que você tem amigos por exemplo, tem encontros, você participa, mas é individual, é você e Deus. E é isso que hoje em dia tem se falta, sabe? Desse relacionamento entre eu e Deus. E cada um de nós deveria ter esse momento, sabe? E ele fala assim que temos que saber a diferença entre saber do amor de Cristo e compreender quão amplo, extenso, alto e profundo é o seu amor. Porque você pode saber e, sabe, saber só. A gente sabe muita coisa nessa vida, mas nem por isso essas coisas fazem diferença na nossa vida, pelo fato de saber. Ele alerta que tem gente que sabe que Jesus é Cristo, que Ele é Deus,
que ele está lá à destra do Pai. Tem muita gente que tem, sabe, que sabe disso, mas não compreende. E eu fui aqui no dicionário para ver assim sobre a palavra compreensão. O que é exatamente a compreensão? Compreender de vários que eu vi, eu vou falar assim, que compreender é um processo cognitivo. Ó, cabeça. Cuidado com aqueles cristãos que não gostam de usar cabeça, mente. É necessário pensar, usar o nosso cognitivo. É necessário. Então, ele fala que compreender é um processo cognitivo onde se faz necessária a interpretação de uma determinada coisa para que seja aprendida pelo indivíduo. Ou seja, você só vai compreender a palavra quando você conseguir interpretar ela. E você vai aprender. E ele fala, assim, gera-se um estado mental no qual a coisa compreendida é internalizada. Ou seja, quando você aprender a palavra, compreender, você vai internalizar. O conceito traz em si a ideia de trazer para si aprender. Ou seja, quando você compreendeu, você aprende também. Olha, essa é a definição de compreensão. E dessa maneira, a compreensão passa por representar também um sentimento de benevolência e complacência de alguém, ou seja, quando há entendimento das emoções ou do comportamento de outra pessoa. Ou seja, aqui depois posso dar o exemplo. Quando é que você, por exemplo, tem empatia com uma pessoa? É quando você compreende. Compreensão é também interpretação. Então, se não há uma correta interpretação da mensagem, consequentemente, não há uma correta compreensão da mesma. Ou seja, se você interpreta mal a palavra de Deus, você não vai compreender ela. Então, é necessário que a gente compreenda a palavra do modo certo. Ao interpretar ela, seja interpretada com base, eu falo com base nela mesma. Com base nela mesma. Então, essa é uma das coisas que o livro menciona. E deixa eu pular aqui. Ele fala, por exemplo, muitos são os que conhecem a Deus por abstrato e não de coração. Isso a gente sabe. E a gente vive e a gente vê. O cuidado é para que a gente também não seja uma dessas pessoas. Então, precisamos vigiar para que a gente não se encontre como essas pessoas. Que a palavra, por exemplo, só foi na mente e não no coração e não nas suas emoções. Nós devemos ter o cuidado de dizer isso, de ficar nesse estágio, né? Aqui depois tem um segundo subtítulo que fala, né? A verdade começa a brilhar, que ele explica mais sobre essa questão da compreensão. E ele dá um exemplo aqui, tenta parafrasear, né? No sentido da luz, né? A palavra de Deus. O exemplo das máquinas fotográficas antigas, né? Que você tirava foto, depois precisava, era um rolo que depois você precisava passar eu não me lembro bem disso, não sou, mas enfim, vivi um pouco essa fase que a foto, ela, para ser revelada, passava num líquido, num químico, até um ponto que ela era revelada. Mas, por exemplo, a imagem está lá, mas para que ela seja revelada é necessário mais alguma coisa. Então, ele acaba fazendo essa comparação. No meu entendimento é esse, que por vezes a palavra de Deus pode até estar aqui, na tua cabeça, mas ela precisa ser revelada. E quem faz isso é o Espírito Santo.
Então, essa é a obra do Espírito Santo em nossa vida. Nos revelar, porque por nós mesmos não somos capazes de vivenciar isso pela nossa força, mas só o Espírito Santo ele é capaz de fazer isso em nossas vidas. E isso é um relacionamento que nós precisamos ter com Ele. É diário, é constante. Na leitura da palavra, Deus fala conosco, é, Ele nos dá um entendimento. Acredito que todas vocês já leram versículos, já leram 1001 vezes, mas se você for a ler, você tem um outro entendimento. Quem fez isso? Foi o Espírito Santo que te revelou, que deu a interpretação. E você chegou a uma compreensão da palavra. E outra questão, que é um exemplo para, mais uma vez, tentar fazer a comparação do compreender, né? De uma coisa que você só sabe e de uma coisa que você experimenta. Ele dá o exemplo do mel. Imagina o mel. Todo mundo sabe que o mel é doce. Mesmo aquele que nunca provou o mel sabe que é doce. Tem coisas por aí que dizem que são doces, que a gente, por acaso, não experimentou, mas a gente sabe que é doce por quê? Porque nos falaram que era doce, porque alguém provou e disse que é doce. Alguém provou o mel e disse que era doce, depois disse que era doce. E assim foi, o açúcar é doce. Tem gente que nunca provou o mel, mas sabe que o mel é doce. Mas quem já provou o mel, não é de ouvir falar, que leu. Ele teve uma experiência. Então, é isso que ele fala. De quem só ouve falar da experiência genuína com Cristo. Ouve falar que é doce, é maravilhoso, é uma coisa, sabe, que mexe consigo. Mas se a pessoa nunca experimentou, só sabe dizer que é bom, mas não sabe expressar o quão bom isso é. Só é capaz de expressar quem já teve isso na sua vida. Então, ele fala também sobre isso, que depois ele segue com o subtítulo que é Conhecendo o Pai, né? Que ele fala, por exemplo, que a função do Espírito Santo também é testificar, né, do amor de Deus por nós, do seu deleite em nós e do fato que nós somos seus filhos. Então, nós podemos ter esse conhecimento mental dessas coisas, mas o Espírito Santo é ele quem vai transformar isso numa ardente realidade em nossas vidas. Porque tudo que eu estou a falar aqui não é algo que vocês não saibam. Vocês sabem disso e, e isso faz toda a diferença na nossa vida quando o Espírito Santo ele transforma nisso numa ardente realidade. Deveria ter me falado para eu ficar bem na pose da foto. E aqui o exemplo, ele traz de novo um outro exemplo. Ok. O Espírito Santo. Ok, pastorais. Ele traz de novo um outro exemplo. Ele fala, por exemplo, um pai e um filho estão andando e o pai depois segura o filho no braço e dá beijo nele, e dá um abraço, e volta a colocar o filho a caminhar. Será que quando aquele pai deixou o filho a caminhar sozinho, porque ele deixou de amar? Não deixou de amar. Mas quando aquele filho esteve no braço do pai, ele não sentiu o amor, assim, o aconchego, aquele calor do pai. Então, assim, eu percebi, assim, de uma forma assim que, olha, Deus, ele faz assim conosco. Ele está sempre conosco, mas tem momentos que ele vai nos carregar no colo e vai nos dar aquele abraço. Mas como filhos também precisamos fazer o quê? Crescer.
Não podemos ficar bebezinhos, porque o feijão não desce, porque a farofa não, não sei o quê. Tem que comer feijoada, aí comer puxo, tudo descer bem. Não é para ser sempre, não, porque você só vive de leitinho, né? São lácteos, só vive de leite. Não, precisamos crescer, porque tem coisas de bebê, e tudo bem termos bebê no nosso meio. Nós precisamos cuidar desses bebês, mas que esses bebês eles vão virar crianças, depois vão virar adultos um dia. O problema é quando há, queria dizer estagnação, mas fui aprendendo que não há estagnação na vida cristã. Você não tem como se estagnar. Se você acha que estagnou, é mentira, você voltou, recuou muito. Porque não é possível você ficar no mesmo lugar. A vida em Cristo, ela não nos permite que a gente possa viver no mesmo lugar. A gente vive de avanços, sabe? Por isso que a palavra fala, sabe, de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. Porque, poxa, tá difícil, sim. A gente tá difícil hoje, tá difícil ali. E a gente continua aqui, a gente dá aqui, apanha aqui, chora ali, mas depois a gente vai levantar ali e vai avançando. Eu estava lá no sábado, toda chororó, chororó. Eu estou ainda chorando, 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 chorando. Mas sim, Senhor, enfim, a gente não vai desistir, a gente sabe que a vida é em Cristo, porque tem momentos que, por vezes, as pessoas, quando passam dificuldade, claro, tem dois caminhos. Ou alguns se aproximam mais de Deus, outros falam que, nossa, servir esse Deus aqui assim também não dá, né? Essa vida é muito difícil. Mas também que a gente não se aproxime somente quando as questões estão difíceis. Quando estão boas, vai na presença do Senhor, dizer que Deus, obrigada pelo dia maravilhoso que eu tive. Nossa, Senhor, foi tão bom. Nossa, eu comi aquela comida que eu gosto. Senhor, obrigada porque eu comi aquela comida que o Senhor me deu. Senhor, trabalho para eu comprar. Senhor, obrigada por essa casa. Senhor, eu queria que essa casa eu já agradeço. Senhor, obrigada. Eu não estou na rua. Tem gente que está lá na rua. Eu tenho essa coberta. Não tenho ar-condicionado em cima, eu tenho o ventilador funciona, Senhor, obrigada pelo ventilador. Vamos ser gratos, vamos exercer a nossa gratidão, sabe? Mesmo quando as coisas estão difíceis, quando a gente começa a orar só agradecendo, é como se o resto, sabe, não fizesse mais sentido você reclamar de alguma coisa. Lucas, tá bom. E depois ele pula aqui, deixa ele correr. Nossa, é muita coisa. Fala de compreender o amor. Que aqui em Efésios ele fala, por exemplo, do Paulo, que fala, por exemplo, que o amor de Deus ele é largo, é profundo. Qual é a largura? Você pode compreender a largura do amor de Deus, o comprimento, a altura, a profundidade. Assim, eu fui imaginando na minha cabeça assim, um cilindro. Mas a palavra de Deus lá em Isaías também nos fala, sabe, que a largura é suficiente, não importa o que fizermos. E a salvação de Deus. E é pela graça, na morte de Jesus. Então, ele nos provou para o quão profundo é o amor dele. É um amor tão profundo que, assim, de verdade, eu não sei como poderíamos explicar. Não tem uma explicação, assim, do que é o amor de Deus. Porque não tem limites, não tem essa questão de largura, vai até onde? Não tem. É um amor que a gente sendo falho, a gente ouvindo a palavra dele, sempre lendo, ainda cometemos erros, ele ainda diz, minha filha, levanta, vamos em frente, vamos prosseguir, e ele sempre nos chama para perto, e é isso que o amor de Deus faz pelas nossas vidas, e vamos continuar. Aqui depois fala da face de Cristo, né? Que ele fala que buscar a face de Deus não é tentar encontrar um lugar ou no espaço em que Deus se encontra, que antes de tudo, um coração capacitado pelo Espírito Santo
que haver essa realidade dentro da presença de Deus. Então, e fala uma coisa que me chamou muita atenção, que perceber, ou, olha, perder o senso da presença de Deus é perder a face de Deus. Ou seja, o que, que eu fui entendendo nisso? Que é, eu, essa aí me doeu muito, porque tem vezes que eu oro e não sei se acontece comigo, mas a minha mente, por vezes, aparece uma coisa assim, nada a ver da oração, de repente, pá, está na minha mente. E aí eu tenho que meio que sai, não tem nada a ver, foco aqui que eu estou aqui me fazendo isso. E, e naquele momento, eu não estou contemplando a face do Senhor quando isso acontece, sabe? É, é algo que é um exercício. Ele bem fala que não é uma coisa que você vai ser no automático, que isso, ele fala também que não é algo que vai ser do dia para a noite, é um processo contínuo, que você tem que estar sempre cuidando da tua mente. E ele também fala que, sabe, se você não usar o espaço vazio que tem na tua mente, o diabo vai usar esse espaço. Então, você precisa completar o espaço na tua mente com as coisas de Cristo. Por isso também a palavra fala o quê? Que nós temos que meditar as coisas do alto. Então, tudo isso faz parte, que não é somente um momento. Tem momentos ociosos que você acha que não está acontecendo nada na tua mente, mas se você não ocupar esses momentos na tua mente, alguém está ocupando. E o diabo não pede licença. Ele vai lá. Por isso tem coisas que por vezes você pode pensar, como é que isso está na minha mente? Mas isso aconteceu no momento que parecia que não tinha mais. Então nós precisamos dessa vigilância na nossa mente, porque eu sei que é difícil, e eu me lembro dessa questão da inteira santificação. Eu sempre me lembro quando eu estou, é questão disso aqui de processo, sabe? A inteira santificação. Esse é um processo, sabe, contínuo, que todo dia você ali, sabe, buscando e querendo mais de Deus, e buscando a face dele, e se rendendo a cada dia. E nunca é demais, porque sempre você pode avançar mais e mais a cada dia. Que a gente não possa parar, sabe, de buscar o Senhor, de ter esses momentos. Eu não falo que você não vai se divertir, sim, você vai ter os momentos de lazer, sim, mas não permita que a sua mente tenha momentos ociosos que o diabo vai fazer ninho na sua cabeça. Então, é necessário que ele depois fala que contemplar a glória de Jesus significa que começamos a achá-lo belo pelo que ele é. E ele fala que nós temos que contemplar Jesus. A Bíblia, o que que fala, sabe? Daquela luz maravilhosa. Que a gente contemple ele, não pelas coisas que ele vai nos dar, mas, nossa, ele já fez. Ele poderia não fazer mais nada. Só porque ele já fez, a gente já poderia, sabe? Mas a gente não faz. É uma coisa que a gente até comentou no GC essa semana, que é, a gente sabe o que Cristo fez na cruz. Todas nós aqui sabemos. Na Páscoa, nós temos mais uma vez a memória assim, da crucificação, de tudo aquilo que ele passou. Quem assiste aquele filme de Mel Gibson, que tem aquilo tudo ali, você começa a pensar, nossa, você tem aquela choradeira que Jesus passou isso por mim. Mas isso não pode só ser emoção instantânea. Sabe? Porque por vezes somos seres emocionais, aquilo vai nos emocionar. Mas e depois? Passou a emoção? Não teve efeito nenhum? Não mudou nada. Ou seja, aquilo só foi mais de uma emoção, não teve entendimento aqui na sua cabeça, não teve compreensão em nada. E não vai mudar a sua vida. O que que muda?
Aqui depois dele, eu vou avançar, porque estou vendo aqui já o tempo, né? Ele fala assim dessa questão, sabe, de mente, emoção, né? Emoção, mente, sobre alguns, sobre os católicos, por exemplo, que tem aquela questão da contemplação. Então, ele tem uma palavra aqui, uma frase que fala assim: quando a luz deixa os afetos para trás, ele termina em formalidade ou ateísmo. Ou seja, você tem aqui na cabeça, mas isso não está no teu coração. Você vira um legalista, depois chega um tempo que se pergunta, bem, esse Deus acho que nem existe, acho que isso só foi um livro escrito e acabou. Mas também ele diz, quando os afetos ultrapassam a luz, eles afundam no lamaçal da superstição, adorando imagens, figuras ou coisas parecidas. Ou seja, você não pode também só ter, nossa, quero sentir tudo, mas aqui na tua mente não tem nada. Você vai ser aquela pessoa supersticiosa, não posso fazer isso, não sei o quê, não sei aquilo. Ele fala que tem que, essa coisa de equilíbrio mesmo. Não é só uma coisa, não é só outra, mas são as duas andando de mão dada. E devemos ser capazes de acessar o existencial, né, em nossas mentes, convicções, doutrinas, solidez. Não só pela experiência, sabe, assim, no nosso coração, sabe? Tem que ser algo além. É como se fosse um estilo de vida. Eu entendi isso, que é como se fosse um estilo de vida. Tem aquela velha coisa, né? Que uma coisa que você faz, né? Faz sempre, vira um hábito. Depois do hábito, se você acostuma, depois disso aí fica no seu caráter. Então, é uma coisa, de tanto você fazer, isso acaba ficando no seu caráter. Eu tenho visto, ouvido, escutado e presenciado muitos cristãos dizem que esse é meu caráter, essa é a minha forma de ser. Porque isso é da cultura, porque isso. Mas assim, a Bíblia, o que é que ela nos diz sobre sermos moldados com o caráter de Cristo? Então eu não posso justificar que eu sou uma pessoa, sabe, e de difícil perdoar, e eu receber Cristo e eu continuar desse jeito. Significa que esse Cristo não houve mudança na minha vida. Então, se houve mudança na minha vida, tem que haver diferença. Por isso que nós fala que é nova criatura, sabe? O velho homem ele já morreu, mas é como se em cada instante nós quiséssemos ressuscitar aquele velho homem para as nossas vidas e vivermos lá no passado. E é por isso que a palavra fala também que é como se fosse o quê? Como um porco que volta lá na lama, no vômito. Ele volta a se sujar, se lambuzer, você pode dar banho, ele vai voltar lá. E esses somos nós. Toda vez que nos rejeitamos a palavra, o conserto de Deus. E ele fala que a oração só pode ser alcançada pelos mais evoluídos. Alguns nem falam, porque aqui algumas vertentes, né? Tipo os monges, falam isso, né? Que por exemplo, o monge, ele tira anos para meditar, e ele parece que ele fica no nível tal, sabe, de santidade, que ele já pode, enfim, orar e falar com Deus. Então, ele fala que aí não existe Cristo, não existe graça, porque é seu esforço. Aí ele fala para ter cuidado com isso. Mas tem uma coisa boa que eles fazem, que é meditar, que é se separar. Só que tiraram Cristo da equação. Eu olhei para isso, você pode se meditar na palavra de Deus e deve meditar nela, se deleitar, sabe, na palavra de Deus, não ser somente a esperar, porque nós já temos livre acesso ao Pai, não precisamos de nenhum intermediário enfim, porque eu é mais santo para falar, não. Nós temos esse livre acesso.
E também, ele fala, como ele fala, que devemos ficar. Se ele fala, por exemplo, que nós, se fosse para escolher em um desequilíbrio, essa parte eu não concordei muito, né? Que ele tínhamos que ficar assim, no nível em que, segundo ele, que era melhor, por exemplo, ter emoção e palavra, enfim, eu não concordo, então acho que nem vou falar isso, vou pular essa fase, que essa parte que eu não concordei, então eu não vou, não vou falar disso, né? É, ele fala aqui, por exemplo, de um católico, não me lembro, não escrevi aqui o nome, que ele admite que a tradição mística católica tende a confiar demais no íntimo, né? Passando excessivamente rápido pela contemplação. Eles estão mais, por exemplo, nos ritos, naquilo que acontece ali na missa. Até ele deu uma parte que ele fala aqui, por exemplo, é como se a cada missa eles estivessem a crucificar Jesus de novo, né? Eles estivessem mais uma vez ali, toda a missa fosse um ato de ressacrifício de Jesus, como Jesus fosse sacrificado e mais vezes, né? E isso não é verdade. Então, esse católico, ele menciona o seguinte, que ao passo que os protestantes são melhores em estudar as escrituras, com o intuito de ouvir Deus, e depois lutar com ele e lhe responder. Assim, não poderia concordar mais com ele, que a gente lê a palavra, escuta Deus e depois começa a brigar com ele. Mas, Senhor, eu não quero isso, Senhor. Mas você ouviu Deus? Deus falou e depois o que fazemos? Começamos a brigar com ele, porque você começa a pensar numa coisa que, não, talvez eu não escutei bem o que o Senhor falou, eu acho que não tem dúvida, será que é isso mesmo? Deixa eu confirmar. Mas o Senhor falou consigo, falou comigo. Você precisa de confirmação. Eu não sei se é comigo, primeiro eu ver se essa coisa. Deus fala comigo, eu Senhor, será que se foi o Senhor mesmo que falou comigo? Mas se foi o Senhor que falou comigo, peço isso, peço aquilo, o Senhor faz isso. Ah, se isso acontecer assim, assim, assim. Mas graças a Deus que o Senhor nos conhece e sabe como é que nós somos e como fala com cada um de nós. Porque eu tenho certeza que como Deus fala comigo, é diferente de como fala com cada uma de vocês. Mas é assim, quando Deus falar consigo, escuta e obedeça. Deixa de brigar, deixa a teimosia de lado. E aqui, por fim, ele fala da cautela e apreciação. Ele fala, por exemplo, que a contemplação de Deus em Cristo, até a alma ficar como se tivesse sido envolvida por admiração e deleite. Ele fala que nós temos que chegar a esse nível. Que a gente tem que contemplar Deus, em que até o nível que, sabe, a nossa alma, o nosso ser, ele todo, sabe, fica envolvido. E, por vezes, eu em particular, eu tenho experimentado fragmentos disso. Eu não tenho experimentado isso na plenitude. Quando eu estou na presença de Deus, eu sinto esse deleite, mas depois passa, enfim, são outras coisas, parece que não sei, isso vai. Eu fico imaginando como é que seria se isso fosse na plenitude, sabe? Então, distante, estar nesse deleite da presença, sentir aquela presença de Deus, você vivesse, você cuidasse da casa nesse deleite, você estar ali. Eu fiquei assim, imaginando como é que seria isso maravilhoso, como é que eu iria me doar para os outros se eu estivesse nesse estado constante com o Senhor. Ele fala também que nós temos que ter o cuidado fundamental de temos que contemplar o Senhor na palavra e no Evangelho. Não é uma contemplação abstrata. Você contempla ele na palavra e no Evangelho. E aqui termina assim, que quando, assim, pela meditação, né, e oração, acolhemos o nosso coração ao Evangelho e respectiva verdade, pelo poder do Espírito, esses anseios são pouco a pouco satisfeitos. E outras coisas na vida
passam a ser dádivas em vez de Deus. E de uma forma, sabe, porém, não de uma forma radical, mas assim, passo a passo. Quando a gente contempla o Senhor, a gente se deleita na presença dEle, e nós não deixamos de ter os nossos anseios, porque o Senhor quer aquilo, mas essas coisas que a gente quer passam, sabe? Se você não tiver aquilo, você não perde a alegria de viver, você não perde, sabe, a satisfação de estar na presença de Deus. Então, a frase que eu terminei com ela é: buscar a face de Deus é compreender quem Ele é, entender e se deleitar na presença de Deus. Então, essa é a parte do livro que eu li. Eu fui muito abençoada, eu fui ministrada, eu refleti bastante e a palavra continua falando comigo. Eu espero que o pouco que eu mencionei, não dá para falar tudo, porque eu acho que o livro, acho que só um capítulo dá para você falar só metade do capítulo, outra pessoa falar metade, pela riqueza de detalhe, naquilo que o Senhor vai nos, sabe, mostrando na nossa mais além daquilo que está ali, vai nos lembrando daquilo que Ele já falou, mas que a gente possa buscar a face do Senhor na oração. Que quando você estiver na oração, minha irmã, você medite, que você busque a face do Senhor. Não estou dizendo que você não vai pedir, mas que ou você tira um momento só para você estar na presença dele, sabe? Só para o contemplar a ele, para falar o quão ele é bom na sua vida, se declare para o seu amado. Ele gosta disso, senão não teria anjos lá a dizer santo, santo, santo. E ele nos criou, sabe, para ter esse relacionamento, e por vezes nós esquecemos desse relacionamento com o Senhor. Ele foi quebrado lá com Adão, mas glória a Deus que Jesus veio. Temos esse conceito, temos esse livre acesso. Então nós não podemos ficar culpando o Adão, porque o velho homem, mas porque o velho homem ele já foi crucificado com Cristo. E sempre nós vivemos falando que, porque isso, mas por vezes são desculpas nossas, de nós não tomarmos atitudes certas para fazer o que é necessário, para mudar, para alcançar um outro nível, sabe? De fé em fé, de graça em graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que riqueza,